Quantos têm esse marcador de texto aqui, de página, quer dizer, que receberam? Quantos têm aí com vocês, estão com vocês aí? Podem ler todos juntos o texto que está ali atrás, por gentileza? Até que... Tudo bem que talvez nem todos acharam ainda o cartãozinho, né? Então eu vou dar mais uma chance, pega o seu cartãozinho, vira, do lado que está a maturidade espiritual, virem do outro lado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém. Essa passagem fala sobre maturidade. Mas para chegar nesse texto aqui, nós precisamos olhar um pouquinho, e vamos ver um pouquinho hoje à noite, depois amanhã mais um pouquinho, e assim a gente vai de pouquinho em pouquinho, né? Vendo o que Deus quer nos falar. E eu queria te convidar a gente ter uma leitura das Escrituras, no capítulo 4 de Efésios, que na verdade é o texto central, embora hoje nós gastamos um pouco mais de tempo em Hebreus e 1 Coríntios, mas esse aqui é um texto... claro. Tá me ouvindo, Gabi? Onde é que tu tá, Gabi? Tá bom? Acho que os irmãos já leram esse texto várias vezes, até para se prepararem para virem aqui, para esse retiro. E poderia escolher vários textos que poderiam dar um caminho para nós, para o entendimento da maturidade, do crescimento espiritual, mas o Senhor me levou a gente examinar esse texto até por causa dessa passagem aqui que fala sobre uma trajetória, algo que nós precisamos andar para alcançar, até que. Mas é importante a gente ver, se a gente olhar só esse texto aqui isolado, nós não vamos compreender, então a gente precisa olhar um pouquinho para as Escrituras aqui, né? Ter uma atenção um pouquinho maior para essa passagem. E hoje, se o Senhor permitir, pelo menos um assunto, algo aqui que Deus quer falar conosco essa noite aqui, quero trazer para os irmãos, mas primeiro eu quero fazer aquilo que Paulo recomenda a Timóteo, que é a leitura pública das Escrituras, nós estarmos todos juntos lendo aqui, não precisam ler todos juntos, podem nos acompanhar, cada um na sua Bíblia ou no seu celular. Pessoal lá, acho que não sei se é de Gravataí que falaram na hora de ler a Bíblia, vocês querem ler a Bíblia com distração ou sem distração? Achei muito interessante. Vocês entenderam, né? Às vezes está vendo uma mensagem ali na hora e tal. Então vamos lá. Efésios capítulo 4. Diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança pela qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Aleluia. E a cada um de nós foi concedido a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu e triunfou às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra?
Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que em cada parte realiza a sua função. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por seus desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém? Conseguiram acompanhar? Que bom. Essa jornada, queridos, de maturidade, nós vamos encontrar aqui em Efésios princípios importantes, essenciais para o nosso crescimento e que fazem parte da nossa nova vida com Deus. E dentro desses princípios aqui, existem algumas chaves. Foi falado de chaves hoje, e o Senhor já está preparando algo, porque eu fico pensando nisso, né? Talvez, realmente, alguns de nós precisamos de algumas dessas chaves aqui, específica, para dar a ignição, o start, num crescimento. E existem essas chaves que estão aqui. No versículo 2, fala um pouco dessas chaves. Diz o seguinte: sejam completamente humildes e dóceis,
e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, eu vejo aqui, só no versículo 2, já algumas chaves, que depois vamos apontar para algo que eu vou falar daqui a um pouquinho mais, ou amanhã, que diz o seguinte, essas chaves aqui, humildade, docilidade, paciência, suporte em amor, esforço para conservar essa unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu gosto de pensar, ilustrar, que essas chaves, elas estão dentro de um clavicular. O que seria isso? Aquela caixinha, aqui não tem, não sei se era aqui que tinha, é uma caixinha que a gente tem, é como aquela lá atrás, lá no canto, lá, podem virar para ver, ó, quem não sabe o que é isso que eu estou falando. É tipo um cofrezinho, tá? E esse cofrezinho fica com várias chaves. Mas tem uma chave que abre a portinha. Que fofo, né? Abre a portinha. Para pegar as outras chaves. A docilidade, a paciência, o suporte e o amor estão dentro dessa caixa. Mas existe uma chave que abre essa caixa, para termos acesso às demais chaves que precisamos para o crescimento. E eu quero dizer a vocês que essa chave que abre essa porta para termos acesso a todas essas chaves é a humildade. Diga para a pessoa que está do seu lado, essa chave é a humildade. Nós temos que ter uma atenção, queridos, para a humildade. Nós estamos falando de um modelo que é Cristo. Nós estamos falando do propósito eterno de Deus, a razão pela qual nós estamos aqui e existimos. É muito difícil, queridos. É impossível a gente crescer sem essa chave. Não existe esse crescimento sem essa chave da humildade. Confesso para vocês, irmãos, que é muito difícil de falar sobre humildade. É muito difícil. Mas ela é essencial para a nossa vida. A origem do pecado, do mal, começa com a soberba. A soberba, queridos, é algo próprio de Satanás. O contrário é que a humildade é algo próprio de Deus. Deus é humilde. A gente precisa, queridos, compreender de uma maneira espiritual, por revelação do Espírito, o que significa sermos humildes. Não se trata de um gesto externo, embora pode aparecer uma maneira externa a nossa humildade, na nossa forma de falar, aquela coisa meio de monge que fica quietinho. Sermos educados, atenciosos, deixamos a pessoa falar primeiro e tudo mais. Mas lá dentro de nós, basta alguém dizer, espera um pouquinho, um vulcão dentro de nós entra em erupção. Por isso que talvez é isso que Paulo está querendo falar, de sermos totalmente humildes, por dentro e por fora. Aquilo que nós somos por dentro vai refletir para fora. Isso começa nós tendo um entendimento claro, né? Não infantilizando essa humildade, mas é algo importantíssimo, queridos. Por isso que nós precisamos olhar sempre para o nosso modelo. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Hebreus fala lá no capítulo 11 que Ele criou o universo pela fé,
cremos que Ele criou o universo. Se nós começássemos a falar um pouquinho de astronomia, onde a Terra está, a distância do Sol, o Sol é uma estrela, quantas estrelas tem na nossa galáxia, e todas as outras galáxias que existem. E cada dia vão olhando, vão vendo, é algo impressionante. Pois esse Deus que nós temos, o mesmo que hoje de manhã a gente falou que é o nosso Pai, criou todas essas coisas. Ele é grande, Ele é muito grande. Ele é tão grande que não cabe no universo. Ele criou o universo. Esse é o tamanho do nosso Deus. Mas é muito difícil, com a mente humana, com uma mente natural, a gente conseguir entender que esse Deus, Criador de todas as coisas, o Rei dos Reis, o Rei do Universo, é humilde. Nosso Deus é humilde, queridos. Eu fico pensando aqui, sempre trago essa meditação, de ver o Criador de todas as coisas. Naquele dia, naquela noite gloriosa que os anjos apareceram para os pastores, e os pastores foram lá ver o menino. Aonde que eles foram ver o menino? Num lugar onde ficavam os animais, onde tinha palha, tinha feno, tinha cheiro de fezes dos animais. E ele estava num lugar, deitado num lugarzinho, no coxo, como é que se chama o lugar onde os animais comem? Se é a manjedoura, mas aqui, para os campeiros, aqui, como é que é o nome? Coxo. No coxo. Nós que somos gaúchos temos que ajustar essa palavra. Deitadinho ali. O Rei da Glória. E diz que os pastores chegaram lá e viram o menino enrolado num paninho. Está lá. Acho que em Lucas fala sobre isso. E a gente olha, se a gente olhar só essa cena, a chegada daqueles pastores, a narrativa, ele está enrolado num paninho. A gente faz isso com os bebês, né, quando nascem, a gente faz aquela trouxinha, aquele pacotinho, tão fofinho, nós falamos tanto hoje das crianças pequenas, mas eu fico pensando, eu não sou a melhor figura para falar de um bebê, se for um bebezão, pensei em 85, mas, irmãos, o Rei da Glória, o arquiteto de tudo que existe, aquele que diz que nada do que existe sem Ele, nada existiria, se Ele não estivesse presente e Ele não fizesse todas as coisas. E agora, Ele está amarradinho num paninho, contido, o Todo-Poderoso contido, amarradinho, no meio daquele lugar tão simples. Esse é o nosso Deus, um Deus humilde. Por isso que nessa caminhada, queridos, nessa caminhada de crescimento, nós precisamos seguir o modelo. Confesso para vocês que quando eu era mais novo, eu pensava que existiam as pessoas humildes e as que não eram humildes. Eu via falar, alguém dizia, o meu pai, alguém dizia, veja como aquela pessoa é humilde. E eu pensava assim, poxa, que legal, ela nasceu humilde. Mas nós temos que aprender com o nosso modelo. Ele disse assim, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Esse é um caminho, queridos, para a nossa maturidade espiritual. A humildade. A gente não pode tratar a humildade como algo superficial, infantilizar ela. Ela é essencial para o nosso crescimento.
E é impossível ser verdadeiramente humilde sem considerar os outros superiores a nós. Jesus, na sua obra, ele nos considerou. Deus, o Deus humilde, nos considerou. Se nós não fizermos essa consideração, é muito difícil, queridos. É muito difícil. E a gente começa a olhar Jesus, manso e humilde, em todo o seu proceder, em todos os seus atos, nos seus pensamentos, na forma de agir, completamente humilde, por dentro e por fora. E nós precisamos disso, queridos, começando por algo tão importante, que é considerar nossos irmãos mais importantes do que nós. É difícil, assim, a gente pensar nisso muitas vezes. E há quem diga que isso não faz bem para a nossa saúde, a gente pensar que somos menos. Mas eu não consigo ver isso nas Escrituras. O que importa é aquilo que Deus pensa ao nosso respeito. E não há problema a gente pensar que o nosso irmão é superior a nós. Não é problema nós negarmos a nós mesmos, a nossa vontade. Lembra lá que Jesus disse assim, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz. O que passa na nossa cabeça quando a gente ouve esse convite de Jesus para nós, nos negarmos, negar a nossa vontade, negar os nossos pensamentos a respeito de nós mesmos, termos uma nova visão, um novo olhar a respeito de nós mesmos e das pessoas, ter um olhar espiritual. Paulo fala que a ninguém mais nós conhecemos segundo a carne. Significa que Deus está nos chamando para ter uma visão espiritual e ver como Deus vê as pessoas. E isso faz parte de um caminho de humildade. Filipenses capítulo 2, não precisam abrir, um texto clássico, como a gente gosta de falar desse texto, falando sobre o esvaziamento de Jesus, algo impressionante, precioso, da forma como ele tomou essa forma humana, está falando da sua encarnação, mas às vezes nós nos detemos muito no capítulo 5 e não vemos os versículos anteriores. E no versículo 13, assim, nada façam por ambição e egoísmo ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Agora nós vamos ver o nosso modelo. O Ruiós. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Há um convite de Deus para nós tomarmos essa mesma atitude, esse mesmo pensamento, essa mesma forma de pensar, que houve também em Cristo Jesus. Mas ele começa, antes de falar isso, de apontar para o nosso modelo, dizendo que nós precisamos humildemente considerar os outros superiores a si mesmo. Irmãos, vocês creem nessa palavra? Vocês creem que isso é verdade? Vocês creem que isso é possível, nós vivermos dessa maneira? Como falamos antes, Deus nos dá todos os nutrientes, tudo que é necessário para o nosso crescimento. Ele nos dá também esse modelo que nós vamos aprender com Ele,
como nós devemos ser humildes. Amém? Ao longo da palavra, da Bíblia, nós vamos ver vários personagens, homens que andaram com Deus. Enoque, que andou com Deus, Noé, que era um homem justo, o Jó era o justo também, Abraão, que é chamado de amigo de Deus, Moisés, que Deus usou para guiar o seu povo, Josué, né, na continuidade, Davi, o homem que era segundo o coração de Deus, considerações que eu estou trazendo do próprio Senhor aqui, sobre esses homens, os profetas que foram fiéis até a morte, anunciando a palavra de Deus. Mas Jesus dá testemunho de um homem. Ele destaca esse homem aqui, entre todos os nascidos de mulher. Lucas capítulo 7, versículo 24, diz assim: depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João Batista. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta, esse é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. E eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele está mostrando como Deus pensa. Como é o pensamento de Deus. Por isso que é impossível nós, não tendo uma vida regenerada, pensar como Deus vê. No mundo que nós estamos vivendo, onde há uma grande necessidade, há um desespero de as pessoas serem notadas. Um grande esforço para ser notado. E nós estamos clamando, queridos, nesses últimos dias: Senhor, levanta profetas como João Batista, malucos, que estão preparando o caminho do Senhor, humildemente estão preparando o caminho do Senhor. E João Batista dá um testemunho tão lindo. Quando os discípulos dele chegaram para ele: olha, tem alguém lá também batizando lá. E ele disse assim: não sou eu o Messias, é necessário que ele cresça e eu diminua. A humildade também é permitir que Cristo cresça na vida dos outros, mesmo que isso signifique diminuir a nós mesmos. Esse é o modelo de Jesus, do primogênito entre muitos irmãos. Ele nos chama, queridos, para sermos humildes. Mas eu não quero mais viver de uma vida orgulhosa. Eu não quero mais viver com vaidades, queridos. Eu quero que isso termine completamente da minha vida. Eu quero crescer cada dia mais, sendo semelhante para Jesus, como Jesus. E eu tenho um sonho, se o Senhor me permitir, queridos, se o Senhor me permitir envelhecer, eu tenho um sonho. Eu quero desaparecer. Eu quero desaparecer. Ainda apareço muito, mas eu quero desaparecer. E o motivo de querer desaparecer é para que Cristo apareça através da vida dos meus irmãos.
Vocês que são jovens e estão começando essa vida com o Senhor, que são fortes, que têm a vida de Deus, que têm o Espírito de Deus, vocês querem desaparecer para que Cristo apareça? Vocês desejam isso? Querem se desviar de toda aparência, de qualquer coisa que possa nos colocar num lugar onde não é o nosso lugar? Há algo maior, queridos, há algo superior que nos aguarda. Mas nós precisamos viver isso hoje, desaparecendo, para que Cristo apareça em nós. Amém? Queridos, eu queria trazer esse princípio para nós, essa chave que vai abrir as outras chaves. Ainda em Efésios, capítulo 1, há uma oração aqui, de Paulo aos irmãos da igreja de Éfeso, no capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da glória da herança dele nos santos. E antes ele fala: peço que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, aquele que nós falamos hoje, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Queridos, é muito difícil, queridos, a gente falar de humildade, considerar que queremos viver uma vida humilde, se nós não tivermos revelação disso. É muito difícil porque nós vamos olhar a palavra, vamos ver os evangelhos e nós não vamos conseguir tornar isso prático na nossa vida, se não for por meio de revelação. E Paulo sabia disso. Ele falou isso antes de mencionar o ser totalmente humilde no capítulo 4. E ele pede, ele ora, ele clama. E eu fico pensando na hora que ele está escrevendo aquilo, ele pedindo: Senhor, traz revelação. Eu tenho mais coisas para escrever aqui, mas se não tiver revelação, não vai entrar. E nós precisamos, queridos, viver nesse caminho de humildade. E esse totalmente humildes, por dentro e por fora. Amém? Queridos, eu queria conversar com os irmãos aqui, e nós gostaríamos de orar por vocês, para que haja revelação. Então, nós vamos gastar um pouco de tempo nisso aqui. Sabe por quê, irmãos? É Deus que faz. Nós precisamos depender dEle para isso. Como eu falei para vocês hoje de manhã, nós podemos sair daqui doutores em maturidade e viver uma vida inteira imatura. Mas não é isso que Deus quer. Por isso, queridos, nós queremos avançar apontando para o Senhor. E nada melhor que nós dependermos dEle por meio da oração. A palavra fala em Atos que a igreja também se encontrava em oração. E eu fico imaginando como é que era isso. Será que era o culto de oração? Ou todas as vezes que a igreja estava reunida, eles falavam com Deus. Tornavam conhecido diante deles cada uma das suas necessidades. Falavam com ele as coisas que estavam acontecendo. Vendo o quanto eles precisavam do Senhor naquele momento para perseverar naquilo que eles estavam recebendo. Toda a doutrina, todo o ensino, a vida manifesta de Deus através daquela igreja. E nós queremos orar com vocês.